Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é quarta-feira, dia 30 de maio. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Para a gente é sempre um prazer estar com você aí na sua casa. Te peço licença para a gente chegar e te faço um convite para a gente ficar junto hoje também até meio-dia. Hoje nós vamos conversar sobre as reivindicações dos setores farmacêutico, químico e plástico que foram recebidas pelo prefeito Antônio Almas e também apresentaremos o trabalho de uma empresa que estuda o movimento do corpo humano. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Erickson. Tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, Rogério, Felipe, Paulão, Henrique. Hoje aqui com a ausência da doutora Jane, né, que se encontra em viagem e realmente fazendo uma mesa muito diferente, porque aqui a gente tem jovens doutores aqui que vão trazer aí uma informação que os grandes centros, as metrópoles hoje já conhecem e que o Juiz de Fora ainda não conhece. E tem aqui a presença do Henrique, né, que vai trazer um pouquinho da experiência dele, principalmente nesse setor que a gente vê tanto aí, que tem umas demandas, né, espalhadas aí, e que agora, a cada esquina, nós temos uma farmácia, né, a gente pode estar ficando até diferente no seu cenário, mas o programa vai ser muito bom, acompanha a gente aí. Obrigado. Bom dia, Rogério. Bom dia, Caio, bom dia, Erickson, Henrique, Paulo. Enfim, vamos fazer um programa bem bacana aí, assunto bem interessante, tanto para a cidade quanto para a região. E para quem está nos assistindo hoje, cuidar do movimento do corpo é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Às vezes uma simples carteira ali na hora de dirigir, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode trabalhar melhor. Legal. Interessante, né, a gente abordar esse tema que é pouco comentado. Eu vou falar para vocês agora os convidados do nosso programa de hoje que vão permitir que a gente converse sobre esses assuntos. A gente recebe o presidente do sindicato, Henrique Tillman. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia a todos da mesa. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso para a gente receber. O prazer é nosso. A gente recebe também o sócio da Resulta, Felipe Alvim. Bom dia. Bom dia a todos os companheiros da mesa. Bom dia aos espectadores, aos ouvintes. Vai ser um início de manhã muito produtivo aqui. É um prazer te receber. A gente recebe também o educador físico Antônio Paulo Castro. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia àqueles que nos assistem, que nos ouvem, que estão nos acompanhando hoje. Mais uma vez estou aqui, né? Daqui a pouco eu viro sócio aqui, que vou ter um lugar cativo na bancada, mas com todo o prazer. Espero que a gente tenha uma boa discussão hoje em levantar alguns aspectos que eu pude ver aqui, que são extremamente relevantes para a sociedade. Muito obrigado. Bom, no dia 16 desse mês, os empresários dos setores farmacêutico, químico e plástico se reuniram com o prefeito Antônio Almas. Eles apresentaram as principais demandas dos setores e a gente vai conversar sobre elas a partir de agora. Henrique, nessa reunião, quais foram as principais demandas de vocês com o prefeito? Na verdade, a primeira ideia foi mostrar ao prefeito quem somos. Quem são as empresas que representam esses três setores para a cidade de Juiz de Fora. E a gente entende que foi muito produtivo, porque eu defendo muito as pequenas reuniões, porque elas têm uma produtividade muito maior e tem uma troca de informações entre os dois setores de uma forma muito boa. Foi bom porque o prefeito pôde, de uma maneira muito tranquila e com muita calma, mostrar a realidade da prefeitura, a realidade do caixa da prefeitura e quais são as prioridades que ele tem em termos de cidade. E isso para nós é importante porque nos mostra o que devemos cobrar, o que devemos fazer de parceria, o que devemos ofertar à prefeitura. Porque no momento que você trabalha o setor público junto com o setor privado, quem ganha é a população. Na hora que você pensa que o setor público tem que ir para um lado, o setor privado para o outro, a população vai perder. Então, o que foi conversado, e a gente vai ter um bom tempo para ir detalhando esse negócio todinho, primeiro, ações que estão diretamente ligadas à prefeitura e que muitas vezes não demandam nem recurso, mas demandava, na verdade, informar a prefeitura
que aquilo era um provável problema para a empresa. Vou dar só um exemplo. Existe uma empresa que ela tem turnos de trabalho que termina por volta de meia-noite. Essa empresa estava tendo problemas de roubo dos funcionários que saíam da empresa à meia-noite, porque perto da região você não tinha um posto da Polícia Militar, a iluminação é precária, o ponto de ônibus é afastado. Então, na mesma hora, o prefeito falou, não, são coisas que a gente pode resolver ou pode ver como é que pode ser resolvidas no curto prazo. E, coincidentemente, no dia seguinte, ele teve uma reunião com o comandante da região e o problema da Polícia Militar já foi resolvido, sem ônus para a Polícia Militar, sem necessidade de grandes investimentos, simplesmente ter uma viatura na porta da saída da empresa que tem um posto de gasolina em frente. Então, eu estou dando um exemplo de coisas que eram importantes e são importantes para a empresa e para a segurança da população e que o poder público não sabia. Então, o canal foi aberto. Então, a gente está dando esse exemplo como outros maiores. Então, você tem esse trabalho que é feito diretamente com a prefeitura. Nós colocamos pauta onde o prefeito pode, politicamente, auxiliar o segmento como um todo em resolver demandas junto ao governo estadual, junto ao governo federal. E muitas dessas demandas, inclusive, elas não são específicas para o setor. São demandas que são necessárias para a cidade em termos do seu desenvolvimento econômico. Como, por exemplo, o Porto Seco hoje, provavelmente as pessoas nem saibam, ele está operando com liminar. Então, uma coisa que era a saída do desenvolvimento econômico da cidade para você fazer desembaraços alfandegários, trazer empresas, fazer canais de circulação, nós temos o risco dele fechar. Então, essa é uma demanda muito forte para a cidade como um todo, para a região, e que a gente vai trabalhar em cima disso. Primeiro aqui, parabenizar pela iniciativa. Eu acredito sinceramente que a união das duas forças só leva o bem para a sociedade no geral. Hoje vocês representam quanto mais ou menos de força de trabalho na cidade? Como é que é feito o trabalho? Olha, em grandes números são 3 mil funcionários. São 3 mil empregados diretos das empresas. Tá? E se você considera a parte indireta, você considera as famílias, aí o número ele é bem mais crescente. Com uma colocação seguinte, de uma forma que a gente pode falar que praticamente 100% são pessoas que têm uma boa qualificação. Eu não posso ter, numa produção de medicamentos, num produto químico, pessoas que ainda não conseguiram uma qualificação, por mais que tenham tentado isso aí ao longo da vida. Então, você tem, com isso, pessoas com qualificação e o salário, evidentemente, ele acaba acompanhando essa qualificação. Então, a massa salarial que você acaba levando para a cidade é respeitável, tá? E nós temos empresas de referência, né? Nós temos empresas aqui que prestam serviço para multinacionais, como a Coca-Cola e outras que fazem vasilhames. Nós temos aqui empresas que produzem fármacos que atingem diretamente setores prioritários hoje, como a parte oncológica. E isso que você está falando sobre a questão de salário, ela vem de encontro também à grande formação que a cidade faz com que haja, inclusive, interesse desses profissionais que aqui formam ficar na cidade, né? Nós temos aí a Universidade Federal, nós temos as universidades particulares, nós temos aí os cursos técnicos, né? Temos lá no Colégio Pio XII o curso técnico de Química. Enfim, você podia falar um pouco a respeito da qualidade desse profissional e que poderia estar atraindo mais empresas para Juiz de Fora, e o porquê que essas empresas não vêm para Juiz de Fora, sabendo que Juiz de Fora tem uma qualificação profissional de excelência, que tem uma cidade com uma boa qualidade de vida, enfim, que tem condições para atrair mais, ser mais atrativo. Por que não temos mais empresas do setor químico aqui de fora? O Erickson, eu concordo em gênero, número e grau com você quando você fala da qualificação técnica que você tem na cidade. Isso é indiscutível e uma grande tristeza que se tem é você ver a formação desse rapaz, dessa moça, ele se gradua e ele tem que ir embora, porque ele não consegue na cidade emprego, um nível de qualificação que ele acaba obtendo. E muitos acabam, inclusive, seguindo a carreira acadêmica, fazendo mestrado, PhD e na área de pesquisa, porque eles entendem que ali ele tem um caminho para desenvolver o conhecimento técnico que ele adquiriu, né? O conhecimento acadêmico que ele adquiriu. O que ocorre é o seguinte, queiram ou não, nós vivemos num mundo globalizado.
Então não adianta você falar assim, eu quero trazer para Juiz de Fora uma empresa do setor químico de ponta para que eu possa trazer as pessoas que estão tendo formação aqui. Se a cidade, não especificamente a cidade, mas se a cidade ela acaba tendo uma série de dificuldades para atrair investimento, porque ela está muitas vezes amarrada a problemas estaduais, porque ela está amarrada a problemas federais. Então, eu dou um exemplo, que é o seguinte, uma grande multinacional, poderia dizer que provavelmente a maior multinacional que nós temos na cidade, na área de fármacos, a primeira disputa que ela tem é com ela mesma, porque ela tem em torno de 8 a 10 unidades de produção no mundo inteiro. Então, quando se decide fazer alguma coisa, ela tem que ser a mais competente entre elas mesmas, entre as mesmas empresas do mesmo grupo, para que aquela decisão de produção venha para Juiz de Fora e não vá para a Espanha, não vá para outro país fora do Brasil, entendeu? Então, enquanto você estiver no Brasil, é até ingrato falar isso, você não tiver no Brasil uma carga tributária que a gente tem, um problema fiscal que a gente tem, fica difícil, porque hoje os custos na área tributária, na área fiscal das empresas é uma coisa fora de qualquer propósito, fora de propósito. E isso não é só para a grande multinacional, é também para a empresa pequena, e na empresa pequena ela sofre muito mais. O que a gente tem aqui é normal e é comum pegar nas universidades daqui, nas faculdades daqui, as pessoas que estão formando, entram como estagiário dentro dessas empresas e muitos desses acabam permanecendo aqui em Juiz de Fora. Mas a gente entende que o que pode se ofertar de emprego é muito pouco perto do que você tem, quer dizer, a demanda é muito pequena perto do que é de oferta das faculdades. Trazer nova empresa para cá é possível, mas primeiro a gente tem que haver um pacto federativo onde você muda a estrutura tributária do país, porque a gente tem que entender que você, ao trazer uma empresa de ponta dessa, você não está disputando com qualquer outra cidade do país, você está disputando com fora do país, multinacionais que vão decidir onde que vão chegar, onde vão chegar. Quando você fala na outra indústria, Juiz de Fora tem um problema que é, vai fazer o quê? Não adianta. A nossa topografia, ela não ajuda a implantação de indústrias, porque você precisa de área para a construção das unidades, e qualquer área que você chega, começa a ver uma necessidade de movimentação de terra. Quando você compara, só para dar um exemplo, Goiás, por exemplo, não tem esse problema. Então, quando você fala, eu tenho uma área de 10 mil metros quadrados em Goiás e eu tenho uma área de 10 mil metros quadrados em Juiz de Fora, você não está dizendo a mesma coisa, porque provavelmente os 10 mil metros quadrados em Goiás sejam planos. E aqui são 10 mil metros quadrados de morro. Então, só o custo de movimentação de terra para você poder começar a criar isso aí não é fácil. Só para colocar um outro ponto e a gente dar uma cortadinha, é o seguinte: você resolver implantar uma indústria no setor de fármacos, que está subordinada à Anvisa, né? Você faz o projeto dentro das exigências da Anvisa, você apresenta o projeto à Anvisa, ele é analisado pela área técnica de lá e recebe aprovação ou não, feitas correções. Com o projeto aprovado, já subentendendo que ele foi aprovado na prefeitura, no meio ambiente, em todos os outros órgãos, eu vou focar só na Anvisa. Você sai e vai construir a parte física da sua indústria. Não se faz isso em 24 horas. Você não constrói uma unidade de produção em 24 horas. Muitas vezes são em 24 meses. Aí, a sua unidade de produção ficou pronta dentro das exigências que foram colocadas na apresentação do projeto. Aí você volta à Anvisa para pedir aprovação para entrar com unidade efetiva de produção. Bom, mas acontece que em 24 meses mudou-se a legislação em vários pontos. Então você tem que alterar a sua construção para adequar a sua construção a essas mudanças que aconteceram ao longo desse tempo. Então, uma unidade de produção que poderia ficar pronta em 24 meses, não fica. É muita burocracia, né? Bom, a gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje.
mas já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Eu queria introduzir aqui o Felipe e o Paulão aqui na conversa pelo seguinte: quando a gente fala em mão de obra, né, essa consequente diferencial que a cidade tem em relação a outras cidades, apesar do Tilma colocar muito bem essa questão aqui de que a cidade precisaria de outras situações ligadas à infraestrutura, mas a qualificação profissional seria um eixo. Vocês são um exemplo de cidadãos que se formaram em Juiz de Fora, foram para o mundo e agora, né, estão voltando, né, especificamente o Felipe, o Paulão, que hoje é palestrista, também tem. Mas, assim, em síntese, Felipe, como é que você vê esse cenário da necessidade de você, ainda que nessa área que não é na área química, mas é na área de educador físico e de fisioterapia, teve que sair da cidade para agregar conhecimento e agora você voltando para a cidade e trazendo esse conhecimento que você adquiriu fora? É verdade, Erickson. Eu me formei no segundo semestre de 2007 na Faculdade de Fisioterapia aqui em Juiz de Fora e comecei logo a atender alguns pacientes e eu comecei a perceber, já naquela época havia uma oferta de fisioterapeutas muito grande aqui em Juiz de Fora e o que eu percebi é que os fisioterapeutas que se formavam acabavam fazendo mais do mesmo, com algumas exceções, e que, apesar da graduação em fisioterapia que vim fora ser muito boa, na época as pós-graduações ainda não eram tão difundidas e tão boas como estão começando a ser hoje. Então eu senti a necessidade, eu fiz um mestrado aqui em Juiz de Fora, comecei em 2010 e terminei em 2012, e eu senti a necessidade, não havia um doutorado na área em que me interessava aqui em Juiz de Fora. Eu já tinha feito uma pós-graduação lato sensu na UFRJ, e aí eu senti a necessidade, depois do mestrado, de sair de Juiz de Fora para buscar uma formação melhor, justamente para que eu pudesse oferecer um serviço diferenciado, que eu pudesse me diferenciar junto aos outros profissionais que estavam todo ano saindo do mercado e oferecer alguma coisa diferente. E aí morei quase 2 anos no Rio de Janeiro, fiz doutorado na engenharia biomédica, na COP, né, lá na UFRJ. E aí, Juiz de Fora, sempre Juiz de Fora, a gente quer sempre voltar para a terra da gente. Assim que eu pude, a primeira oportunidade que eu tive, eu voltei para cá e estou aí agora já há algum tempo, né? Já venho há algum tempo dando aula, e a Resulta é aí um projeto que eu carrego comigo há muito tempo, e agora, desde outubro, a gente está colocando isso aí em prática, tornando isso realidade, né? Bom, essa questão do Felipe, da formação, a gente sempre busca estar se atualizando e trazer coisas novas que façam sentido para a nossa prática, tanto para a educação física quanto para a fisioterapia. E da outra vez que eu estive aqui, eu enfatizei muito essa questão do trabalho multidisciplinar. E aqui fica mais uma vez registrada a importância desse tipo de atuação, da conversa entre profissionais de diferentes áreas. Por mais que o Felipe tenha feito doutorado, eu também, a gente nunca vai conseguir dar conta de absorver todo o conhecimento necessário para trabalhar, seja com performance, seja com estética, seja com saúde. Então, daí a importância de trabalhar com bons profissionais. E o Felipe com o Diego, eles estão com uma clínica hoje de avaliação biomecânica, que ela é fundamental para performance. Hoje, o cara que quer performance, um indivíduo que busca performance, uma performance diferenciada, ela tem que participar ela tem que ser atendida por uma equipe multiprofissional, cada um contribuindo um pouco ali, e os resultados vão aparecer, e serão resultados que a gente tem visto lá fora, fora do país, fora daqui de Juiz de Fora. A gente observa que as pessoas fazem isso. E aí nada é melhor do que fazer isso em casa, né? Não tem por que você ir daqui para São Paulo, gastar dinheiro com deslocamento, com hospedagem, e os valores lá fora são muito maiores do que o que seriam gastos aqui. Então, a gente tendo isso dentro de casa, a gente tem que aproveitar muito isso. Ô Paulo, quando você diz quem busca performance,
atleta ou um cidadão comum que tem alguma... por exemplo, um administrador de empresa. Ele quer uma ajuda lá para ver ergonomia, como melhorar o tempo e movimento dele. Vocês também fazem isso ou específico para esportista? Não, isso aí, o que é performance? Você ter um melhor desempenho. Sim. Isso pode ser para performance atlética ou para sua performance para realização das suas atividades diárias. Nesse caso do atleta é rendimento, é puramente rendimento. Ele tem o melhor resultado, ele tem uma melhor colocação, ter premiação, isso tudo. Agora, para aquela pessoa que busca para o dia a dia, qual que seria essa performance? Você realizar suas atividades com menor esforço. Você conseguir caminhar com facilidade, subir escada com facilidade. Se você é um funcionário de uma indústria, você conseguir executar sua função ali sem que você tenha doenças associadas a esse processo repetitivo de movimento. Então, a performance ela pode ser direcionada para essa questão da saúde e para a questão atlética mesmo, onde a gente trabalha com atletas. Bacana. Então, vocês têm produto tanto para o empresário que queira ajudar o funcionário dele a, por exemplo, evitar uma lé, evitar alguma coisa nesse sentido, para uma pessoa comum que, por exemplo, quem troca de carro às vezes começa a perceber uma dor no ombro, né? Principalmente de carro automático para carro manual e tal, e a gente vê muito relato disso e tal. Ou para um atleta. Então, você tem um produto para esses 3 nichos aí. Sim, aí o Felipe pode até falar melhor dessa parte da avaliação, mas ela se aplica a qualquer coisa. A gente está trabalhando com um processo de procura de alguma disfunção e qual seria o melhor tratamento para aquilo ali, independente de quem seja o indivíduo. Eu acho que nesse contexto cabe eu explicar um pouquinho rapidamente o que é a Resulta e o que a gente faz lá, né? A Resulta é basicamente uma clínica em que nós fazemos análise de movimento. Então, a gente funciona, só para exemplificar o nosso posicionamento dentro dos serviços da área de saúde, a gente funciona como um exame complementar, não é? Como um raio-x, como um exame de sangue, como uma ressonância magnética. Então, uma pessoa qualquer com alguma demanda específica, ela procura um profissional da área de saúde que lide diretamente com o movimento, né? Pode ser um médico em algumas especialidades mais pontuais, um fisioterapeuta, um profissional de educação física com alguma demanda, e esse paciente ele é encaminhado para a Resulta para que a gente faça a avaliação objetiva do movimento dele. E o que é essa avaliação objetiva? A gente tem um equipamento, um conjunto de sensores, não é, que a gente posiciona em locais específicos no corpo, e dentro da clínica o paciente realiza uma série de atividades. Ele vai fazer uma caminhada, ele vai fazer uma subida e descida de escada, ele vai correr, se for o caso, né, dependendo do caso, atividades de membros superiores, né, e a gente transfere essa movimentação que a gente gravou para o computador e a gente faz uma análise objetiva desse movimento. Esse nosso equipamento ele tem uma precisão de meio grau. Então, as mínimas alterações no movimento elas podem ser identificadas. E a partir daí a gente vai analisar aquele resultado sob o ponto de vista daquele sujeito, com a demanda específica dele. Então, se ele é um sujeito que tem alguma demanda, alguma alteração em membros superiores, a gente vai observar aquilo tendo em vista o que seria o esperado do movimento e a gente compara com aquilo que o paciente fez durante a avaliação na clínica. E aí a gente consegue, a partir disso, identificar as disfunções do movimento com uma precisão enorme, e a gente consegue tanto identificar quais seriam as causas dessas disfunções. Então, o paciente pode ter, por exemplo, uma fraqueza muscular, uma restrição na amplitude de movimento de origem articular, neurológica. A gente consegue identificar exatamente onde está esse problema e quais seriam as repercussões disso para o movimento do sujeito. Então, por exemplo, um paciente com alguma alteração no joelho, alguma dor no joelho, ou alguma restrição na amplitude de movimento no joelho, enquanto ele anda, para que a marcha dele seja efetiva,
né? Ele precisa realizar compensações no tornozelo, no quadril, na coluna. E muitas das vezes esse paciente ele vira um paciente por conta de uma dor na coluna, por conta de dor lombar. E o problema dele está no joelho. Então, quando ele vai à clínica, a gente consegue fazer todo esse mapeamento na medida em que a gente vai identificar o paciente tem essa alteração na coluna por conta dessa restrição na amplitude de movimento no joelho, causada, por exemplo, por uma fraqueza específica no músculo da coxa, no músculo da panturrilha, né? E essa combinação de alterações e compensações que levam a algum sintoma, ela é praticamente infinita, né? E o que torna isso para o fisioterapeuta, o profissional de educação física e o médico avaliar isso no olho, no ambiente do consultório, da clínica ou da academia, uma tarefa ingrata. Então, o que a gente vem é trazer esse serviço com o objetivo de melhorar e facilitar para esse profissional da área de saúde durante o trabalho dele, seja de reabilitação, de treinamento, buscando saúde, qualidade de vida ou uma performance atlética. Bom, daqui a pouquinho a gente continua falando então sobre o trabalho de vocês. Okay. A gente vai para mais um rápido intervalo, já voltamos com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Mesa de debates. Oferecimento Unimed 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. A gente está com 3 personagens aqui que englobam muito bem a área da saúde, vocês focando no caso da prevenção e o senhor já na parte do tratamento. Eu queria que você avaliasse como que a gente tem lidado com a questão da formação desses profissionais da área da saúde, se eles estão focados no alvo certo, né? Se a gente ainda deve investir na formação para o tratamento de doenças ou a gente deve pensar de uma forma um pouco diferente. Eu vou pegar até a última frase que você falou, o tratamento de doenças. A gente tem um problema conceitual que eu acho que a gente tem que abrir a discussão. As faculdades, elas formam médicos focados na doença, enquanto eu entendo que tem que pensar na saúde, na prevenção da doença. Então, quando você tem um problema X qualquer, você vai no médico que tem a especialidade daquele tipo de doença. E muitas vezes aquilo ali é consequência, não é causa. Você teve um outro problema que gerou aquilo ali. E eu acho que a prevenção ela é fundamental. Eu acho que quando você desenvolve um medicamento, são anos e anos de pesquisa, seja direto em laboratório, seja com a própria população, você está focando em tratar um determinado problema de saúde, um problema de doença. Então, eu acho que se você começa a trabalhar muito a prevenção, com certeza você pode ter a chance, e isso eu falo até muitas vezes contra o setor, de redução de consumo de medicação. Eu acho que o medicamento ele tem que entrar, sem dúvida, para sanar problemas. O desenvolvimento, inclusive, de medicamentos novos, isso é claro, permitiu que não se morra mais aos 40 anos, aos 30 anos. As penicilinas que foram desenvolvidas permitiu isso. E isso evoluiu. Então, hoje, quando você pensa no idoso, você muda o foco da idade. Há bem pouco tempo atrás, uma pessoa com 50 anos, com 60 anos, já é um velhinho, a visão era essa. Hoje não é, porque certamente você, independente de ter uma medicação que possa te auxiliar a ter uma vida mais longa, viver mais anos, você também está fazendo prevenções, seja numa academia, fazendo um pilates, seja caminhando, ou seja, você está fazendo a prevenção.
Sim, isso que ele falou é muito importante, né, Felipe? Porque muitas vezes a gente endemoniza a indústria farmacológica, né, os químicos, né, enfim. E hoje há uma preocupação até dessas indústrias em razão também da prevenção, não é isso? Sim, sem dúvida. Eu acho que o advento do aumento da longevidade humana, ela tem que vir acompanhada de uma melhor qualidade, não é? Então não adianta a gente viver 90, 100, 110 anos e passar com dificuldades motoras 30 desses anos, 40 desses anos, sendo dependente de outras pessoas, né, de cuidadores, e muito disso vai ser sanado, vamos chamar assim, ou prevenido pela prática de atividade física. Então, a gente sabe que a gente ter um estilo de vida mais ativo, mais saudável, né, além de aumentar a expectativa de vida, melhora a qualidade desses anos adicionais, né? Eu tive uma experiência de estudo em Genebra e eu vi pessoas de 90, dava até vergonha na gente. Eles subindo os morros, né? Eles gostam muito de fazer caminhadas e tal, mesmo com a ajuda de andadores. Eu e a minha turma comigo, a gente ficava para trás e aquele povo de 90, a gente via que eram bem senhores e muito senhoras já. E o bacana é que quando a gente foi estudar isso, não é pelo fato dele passar pela gente muito mais rápido. É toda essa prevenção e o que essa prevenção traz de benefício para a sociedade. Eu não tendo que eu como prefeitura, por exemplo, como hospital, tá? Não tendo que cuidar daquele doente, eu deixo o leito liberado, o meu custo é muito menor, eu consigo investir na outra área. E uma coisa vai puxando a outra. A gente percebeu que lá, por exemplo, a prevenção é tão alta que as praças não costumam ter degraus. Não existe o meio-fio, né? É exatamente para poder facilitar, para evitar o movimento e tal. Então, quando a sociedade pensa, eu vou falar numa visão 360, assim como o pessoal do sindicato pensou quando pediu ajuda lá para a prefeitura para arrumar o poste, para colocar a polícia, pensar dessa forma mais holística, mais global, eu acho que o benefício é para todo mundo nesse sentido, né? E aí, só puxando um pouco mais, eu dou um outro exemplo. Recentemente, eu conversando com um médico, ele me disse o seguinte: quando você promove uma corrida, uma prova de corrida, para o pessoal poder caminhar, atrás daquilo tem uma coisa muito séria embutida. É uma prevenção, no mínimo, de problema cardíaco. Atender um paciente com um problema cardíaco é muito mais caro do que promover uma prova, uma corrida, um passeio. Então, eu acho que esse trabalho, que os próprios planos de saúde estão entendendo, então você pode ver a cada dia tem algum plano de saúde envolvido em algum tipo de atividade física para os seus associados, e até não associados. Porque eles sabem que, não é porque ninguém é bonzinho, não, é porque ele sabe que fazendo aquilo ele vai reduzir a despesa dele no tratamento de alguma doença que está para surgir. Então, a gente fala o seguinte: a indústria fármaca, a indústria química, ela está pronta para cada dia mais desenvolver medicamentos que possam melhorar a qualidade de vida. Mas o medicamento em si não é o único fator, a única forma de você fazer isso. Você tem que trazer também essa prevenção, você tem que trazer a parte de exercícios físicos, movimentar, fazer o caminhar. Alimentação. Né? Alimentação, entendeu? Eu falo muito o seguinte: eu fico impressionado com as dietas, que a cada dia é uma dieta nova, é um modelo novo. Eu brinco o seguinte: eu acho que o nosso corpo humano foi feito para comer de tudo, com pouca quantidade. Porque se você falar assim, eu vou fazer a dieta da água, ou seja, a partir de hoje só tomo água, você vai morrer. Porque no teu organismo vai faltar tudo que não tem na água. Então eu acho que é um pouco por aí, entendeu? Você ter um pouco dessa alimentação correta, você ter um pouco do exercício correto, você ter um pouco do medicamento que você precisa para
o conjunto dá certo. Tudo dentro das suas proporções. Exatamente. Eu queria aproveitar o Paulão aqui, porque você está falando de uma corrida aí, que o plano de saúde, corrida, tivemos agora a corrida da Unimed, né? Inclusive são parceiros nossos, a Unimed inclusive trabalha muito na prevenção. Esse tipo de corrida, né? Esse envolvimento com a corrida, né? Essa participação, como é que você vê hoje no cenário, né, de algumas pessoas, né, que mudaram seus hábitos de vida em função, né, de competições a nível de corridas, natação, enfim, que estão se dedicando ao esporte com mais ênfase? Sim, só se vocês me permitirem eu voltar um pouco no que foi falado aqui, mas o que eu tenho percebido ao longo desses anos aí. Primeiro, todo o nosso processo de formação na área de saúde ainda é um processo muito ruim. Por quê? Igual foi falado, a gente não trabalha com saúde, a gente trabalha com doença. E é muito simples de você ver isso. Se você pegar os últimos dados, seja do IBGE, seja pelo SUS, você vai ver que o número de obesos aumentou de um ano para o outro. O número de diabéticos aumentou de um número para o outro. O número de hipertensos, de um ano para o outro. A única coisa que a gente percebe em relação às doenças que tem diminuído, e aí um grande papel da indústria farmacêutica, são as doenças infecto-contagiosas. E aí não tem como a gente fazer a prevenção disso através do exercício físico ou da alimentação puramente simples, de maneira simples. Aí envolveria muito mais outros aspectos. Então a gente trabalha ainda muito com a questão da doença. E aí você vê o resultado disso, por exemplo, aqui em Juiz de Fora, o número de farmácias que abriram nesses últimos meses. No início do ano para agora, quantas farmácias que abriram só aqui no centro. Então isso mostra para a gente que tem alguma coisa errada. Se a gente comparar o remédio com uma intervenção com o exercício, sem dúvida, ele é muito mais eficiente do que o medicamento. Existem estudos que as pessoas tentaram comparar, fazer uma pílula mágica para tratar doença cardiovascular, doenças metabólicas, tudo associado. E quando a gente compara com o exercício, com uma única sessão de caminhada ou de corrida, que é o que eu vou chegar lá na frente, o remédio fica muito longe. E tem um outro fator. O exercício, quando ele é bem conduzido, ele não gera efeito colateral nenhum. Aliás, gera, só que os efeitos colaterais dele são positivos, ele não tem efeito adverso. O medicamento, não. Quando você começa a fazer o uso de um medicamento, e se você não faz todo o outro processo de cuidado, você tem que aumentar a dosagem. E sempre que você aumenta a dosagem de um medicamento, ele traz consigo os seus efeitos adversos. E aí o paciente começa a passar mal pelo próprio uso do medicamento. E agora eu tenho visto, nesses últimos anos, mas o Bassoli, que você bem pôde conhecer, ele já trabalha com essa questão da prevenção, utilizando o exercício há muito tempo na saúde. A Unimed é um caso em particular que eu tive uma atuação. Há 10 anos atrás, a Unimed implantou aqui em Juiz de Fora um núcleo de exercício. Só que esse núcleo era voltado para reabilitação e não para prevenção. E sempre a gente brigou, o negócio não é trabalhar com o paciente em reabilitação, é trabalhar para que esse paciente não precise da reabilitação, trabalhe na prevenção. E agora parece que ela vem mudando um pouco a cabeça, os gestores estão começando a olhar essa questão da prevenção com o exercício de uma maneira muito positiva, isso é bom. E aí, de fato, quando você compara um evento esportivo contra um atendimento em unidade coronariana, os gastos são absurdos. O exercício você não gasta muita coisa. Agora, manter um paciente, 10 pacientes em unidade coronariana, isso pesa no bolso deles. E esse é um dos fatores que hoje a saúde suplementar está enfrentando, porque não tem condição. Hoje você tem reajustes, inclusive voltando até na questão da questão dos impostos, mas você tem reajustes abusivos do plano de saúde hoje para dar conta disso. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que o caminho é a prevenção. E aí, sem dúvida, o exercício ele tem um pé firme nesse papel. Bom, daqui a pouco a gente continua falando sobre esse assunto. A gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. A dúvida que ficou é se o exercício físico é o melhor remédio,
quase todo dia a gente vê a abertura de uma nova farmácia. Em cada esquina, né, cara? Não, a gente entende o seguinte, aquilo que eu falei, você precisa do exercício físico, você precisa da alimentação saudável e você precisa do medicamento. Isso é pacífico, é um conjunto. Nenhum dos três vai resolver o problema, seja da pessoa, enfim, é um conjunto. Você ter um volume cada vez maior de farmácias em qualquer cidade do Brasil, hoje ter farmácia é o melhor negócio que existe, por algumas razões. A primeira razão é o seguinte, BGE já tem divulgado que nessa próxima eleição o número de votantes com mais de 60 anos vai ser maior do que até 16, 18 anos. Então, os idosos no Brasil já são maioria. Então, o país já envelheceu. Então, ao ter envelhecido, ele acaba reduzindo o volume de exercício que ele pode fazer, a alimentação dele não é uma alimentação tão fácil de ser modificada pela idade, então ele vai na farmácia. Por outro lado, o que acontece? As grandes redes de farmácias, normalmente elas estão atreladas a alguma grande rede de distribuição, e são pouquíssimos distribuidores no país de produtos farmacêuticos e químicos. Você tem em torno de grandes distribuidoras no país, você tem 2, 3 distribuidoras de porte, tem várias pequenas. Então, o que ocorre? A diferença de preço entre ponto na indústria e o ponto na farmácia, na sua média, chega a quase 100%. Então, o que ocorre? Quando você chega numa farmácia e a atendente, com todo sorriso, fala assim, o senhor teve uma economia de 20%, o senhor teve uma economia de 30%, como se a farmácia te adorasse, achasse seus olhos maravilhosos e estivesse dando desconto. Não, quem deu foi a indústria, que foi obrigada a praticar aquele desconto, porque o mercado, dependendo até do medicamento, é um mercado selvagem, e graças a Deus tem algumas empresas que não estão, mas empresas que estão na área de genérico, é um sofrimento. A gente pode achar porque só vê grandes empresas, porque só tem que ter grandes empresas, é muito volume para você competir nesse mercado. Então é comum você chegar na farmácia, a atendente fala assim, o medicamento que o senhor quer, que é de marca, custa 80. Eu tenho o genérico, eu tenho ele por 40, 45, 55, 60, dependendo do laboratório que você for comprar. Então, esse problema é um problema muito sério, porque, na verdade, em muitas vezes a indústria leva fama de que está exorbitando nos seus preços, por isso que medicamentos controlados pelo governo, você tem uma tabela que você tem que seguir, tem que distribuir essa tabela. Toda farmácia tem que ter um livro de preços de todos os produtos que estão lá dentro, isso ninguém divulga. Então, o consumidor pode chegar na farmácia, está comprando o medicamento, e falar assim, me dá o livro de preço para saber se esse realmente é o preço máximo que você pode me cobrar. Ninguém fala nisso. É certo que a maioria das farmácias pratica aquilo ali, mas tem alguns momentos que não. Então, a existência de muitas farmácias está vinculada ao envelhecimento da sociedade. E é um excelente negócio. O problema é que é um envelhecimento errado, né? E se você for conversar na farmácia, ele vai reclamar que ele tem que ter um farmacêutico, que ele tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não tenha dúvida, ele tem que fazer isso. Mas a diferença de preço entre a indústria e a farmácia, é por isso que você tem não só muitas farmácias, você tem algumas redes com muitas farmácias. Então você chega... Quando você fala em farmácia, você fala numa marca da farmácia. Então, é esse o ponto. É excelente. Como o supermercado foi um excelente negócio. Quanto mais pontos de vendas eu tenho, mais forte eu sou. Então, a farmácia, quanto mais pontos de venda, infelizmente, medicamento, mais forte eu sou. Essa é a questão, a gente teria que discutir ainda por muito mais tempo, só que o nosso tempo de programa está terminando. Eu gostaria só que você desse mais algumas informações adicionais sobre a empresa de vocês, endereço... Certo. Então, para finalizar, e eu acho que fechando esse assunto, já está demonstrado na literatura que quando a pessoa começa a praticar atividade física, ela aumenta aumenta o volume de treinamento, ela aumenta a sua probabilidade em se lesionar, né? Então, lá na Resulta, a gente tem justamente o objetivo, entre outros, claro, entre várias outras coisas que a gente pode fazer, de prevenir o aparecimento dessas lesões. A gente está localizado lá na Rua Antônio Dias, no Grambre, Antônio Dias Tostes, número 500. Tá? Quem
quiser alguma informação a mais, tem o nosso site www.resultajf.com.br, Instagram, ResultaJF, Facebook também, mesma coisa. E o nosso telefone é 30 25 0123. Tá bom? A pessoa, a faixa etária, Felipe, porque a gente falou do idoso, falou do jovem aqui, muita gente pratica esporte, enfim. Qual seria a faixa etária hoje para fazer uma análise hoje? Erickson, qualquer pessoa com alguma alteração no movimento ou que quer começar a praticar uma atividade física e quer se prevenir do aparecimento de lesões no futuro, pode realizar a avaliação. Eu, por exemplo, vou sair daqui e vou fazer a avaliação agora de um garoto de 11 anos. Né? Então, a faixa etária é completamente livre. Qualquer pessoa pode se beneficiar desse tipo de avaliação. A gente está chegando no final do programa, Paulão, mas explica para a gente, por conta de ser um educador físico, qual a importância desse exame, se os educadores físicos da cidade devem buscar fazer esse exame, se devem buscar resultado. O Felipe falou no início a questão do objetivo da avaliação lá. Se a gente pensar no nosso corpo como uma balança, os dois lados precisam estar equilibrados. O que ele vai fazer em termos bem leigo para a gente? Ele vai achar um desequilíbrio e vai me apontar quem que está provocando esse desequilíbrio. E aí a minha estratégia de tratamento fica muito facilitada. Eu sei o alvo que eu tenho que atacar ali na hora que eu for fazer o meu planejamento, for fazer o treinamento do atleta ou a reabilitação, seja de um paciente, por exemplo, que tenha diabetes, que está com alteração da marcha. Eu sei que ele vai estar com uma alteração na musculatura da coxa, e eu sei qual musculatura que é, e aí eu sei o que eu tenho que fazer para aquela musculatura para poder tratá-lo. E no caso do atleta, em virtude do próprio volume de treinamento, ele pode, com esse desequilíbrio, gerar uma sobrecarga errada na articulação e isso se desenvolver para uma tendinite, por exemplo. E aí acaba com todo o planejamento do atleta. Então, ele me apontando isso, eu sei como tratar e sei como prevenir a ocorrência desse tipo de lesão. O que fica claro que é uma forma muito mais rápida e certeira. Muito mais eficaz. Muito mais eficaz. De vocês dois. Pessoal, nosso programa chegou ao fim. Gostaria muito de agradecer a participação de vocês, todo o conhecimento, sucesso para a empresa de vocês. Doutor, muito obrigado. É um prazer conhecer o senhor e recebê-lo aqui na mesa. Meu caro, queria te agradecer a TVE, agradecer essa oportunidade de estar aqui. Eu só queria te pedir uma coisa, deixa o senhor lá no céu, ele já está cheio de coisa para resolver, entendeu? Se a gente ficar senhor para cá e senhor para lá... Tem que parabenizar o prefeito por recebê-los também. Com certeza. Não, sem dúvida alguma. E olha, eu posso dizer para todo mundo, é uma pessoa maravilhosa, aberta a escutar, e ele tem uma frase que ele diz o seguinte: independente de tecnologia, eu gosto do olho no olho, dedo de prosa. Isso é importante. Médico, né? E é médico. E ele é médico. Ele é médico. Tá? Obrigado a vocês. Debatedores, obrigado. Até semana que vem. Rogério, obrigado por você ter vindo hoje também. Sempre sei que você gosta muito de estar aqui acompanhando o nosso programa. Até semana que vem, Erickson. Obrigado, viu? Eu gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí da sua casa. Lembrando que a mesa de debates volta só na segunda-feira, porque a gente também precisa descansar, né? Então eu desejo que você... Reprise, né? Tem a reprise hoje às 6 horas da tarde, tem as reprises amanhã e sexta-feira dos nossos melhores programas. Então você pode acompanhar às 11 horas aqui pela TVE, às 6 horas também a nossa reprise, ou a qualquer momento você pode entrar no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook e assistir essa e outras edições da Mesa de Debates. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês, um ótimo feriado e até semana que vem. Tchau! Mesa de Debates. Oferecimento Unimed 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.